Tom profissional. Como a estrutura de prazo das taxas de juros afetam a estrutura de hedge. Vamos falar sobre juros e hedge agora. A estrutura de prazos das taxas de juros e sua influência na estratégia de hedge. A estrutura de prazo das taxas de juros é um componente vital na gestão de risco financeiro. A estrutura do prazo das taxas de juros, especialmente no que diz respeito à estratégia de hedge, de proteção. Essa estrutura, muitas vezes visualizada através da curva de rendimentos, oferece a representação gráfica das taxas de juros para diferentes prazos, refletindo as expectativas do mercado quanto à inflação, crescimento econômico e político monetário. Vamos falar aqui sobre 4 tópicos: alinhamento de vencimento, impacto da volatilidade, hedge dinâmico. Puxa. Falei 4, foram 4, né? Eu esqueci aqui. Compreensão da estratégia compreensão da estratégia de prazo. É a primeira. Vamos lá. Compreensão. A compreensão da estrutura de prazo é crucial para os investidores. Vamos lá. Vamos falar sobre a estrutura do prazo. Pois as taxas de juros de curto prazo são geralmente mais voláteis. Curto prazo, mais volátil. Sobe e desce. Sujeitas às decisões de políticas monetárias dos bancos centrais. Em contraste, as taxas de juros de longo prazo tendem a ser mais estáveis. Por quê? Incorporando as expectativas de longo prazo para a inflação e o crescimento econômico. Por isso que varia um pouco, né? O crescimento econômico é bem devagarzinho, a inflação também se mexe mais devagar. Essa dinâmica afeta diretamente as estratégias de hedge, pois a sensibilidade das posições financeiras, as flutuações das taxas de juros podem variar significativamente com o prazo. Ok? Então, as posições financeiras e as taxas de juros variam com o prazo, curto e longo prazo. Taxa de juro curta, taxa de juro longa. Alinhamento de vencimento. Para implementar uma estratégia de hedge eficaz, é imperativo alinhar os vencimentos dos instrumentos de hedge com os dois passivos subjacentes. Isso significa que se um investidor possui um passivo com um vencimento específico, ele deve procurar instrumentos de hedge como, exemplo, o swap de taxa de juros, opções e futuros, né, que tenham vencimentos correspondentes. Essa competência ajuda a mitigar o risco e desalinhamento de prazo, que pode levar a um hedge ineficiente, e as perdas potenciais. Eita, esse tom profissional tá arrojado. Outro tópico: impacto da volatilidade.
A volatilidade das taxas de juros em diferentes maturidades pode ter um impacto significativo nos custos de transação e na necessidade de ajustes frequentes na posição de hedge. Uma maior volatilidade exige uma tolerância mais ampla para lidar com os custos associados à gestão de riscos. Entender onde a volatilidade é mais pronunciada ao longo da curva de juros é essencial para priorizar quais maturidades devem ser cobertas nas estratégias de hedge. Hedge dinâmico. Em um ambiente onde as taxas de juros são voláteis, a gestão de risco demanda uma abordagem de hedge dinâmico. Os operadores devem estar prontos para ajustar suas posições de hedge conforme as condições de mercado evoluem. A gente pode observar agora, né, que a gente achava que a taxa de juros ia descer, já subiu. Os hedges estão tudo se ajustando. A estrutura de prazo das taxas de juros influencia tanto a frequência quanto a natureza desses ajustes. Já que diferentes segmentos da curva de juros podem responder de maneira distinta às mudanças econômicas e políticas. Em resumo, a estrutura de prazo das taxas de juros é um fator determinante nas estratégias de hedge. Ela não só afeta a seleção de instrumentos adequados de hedge, por exemplo, eu ia falar uma call ou uma put, né? Um futuro ou um hedge ou uma opção, são instrumentos, exemplos de instrumentos. As travas, né? Swaps. Mas também a eficácia com que os riscos das taxas de juros são gerenciados. Isso aqui, principalmente a questão das margens, né? Custo do hedge e as margens dessa operação. Uma compreensão profunda da estrutura de prazos permite aos investidores de gestão de risco tomar decisões informadas, alinhando suas estratégias de hedge com as condições de mercado e os objetivos, principalmente dos investidores.